Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma oportunidade aqui na nossa casa e que tudo que decorrer nesses instantes que aqui estivermos seja tudo de bom para cada um de nós. Uma mensagem, uma cura, um olhar, um sorriso, não importa o que seja, que possamos, receber e nos fazer bem cada situação que aqui estivermos. E a gente, como de costume, faz um estudo de alguns livros, E a gente vem acompanhando esse livro, O Médico Jesus, E sempre a gente faz uma página para nós aprendermos um pouquinho mais sobre o nosso estado e nos melhorarmos, tentar nos melhorarmos na medida do possível. Vocês estão me ouvindo aí embaixo? Então tá bom. E o tema dessa noite é só para quem está chegando hoje, A gente ocupa essa meia horinha para falar um pouquinho sobre a leitura. Aí a gente tem a palestra, Que vem o palestrante para nos agraciar com a sua palestra, que acho que ele já está me ouvindo ali no cantinho ali, Tudo bem, Hélio? Então tá bom. Então vamos lá. O tema é sem reclamação. Aí complica. Sem reclamação. Vamos lá ver o que nós temos aqui. É uma mensagem do irmão José. Se disseres ante um problema que surge, isto não é nada, de fato o problema será nada. Pode ser que seja alguma coisa, mas gradativamente se reduzirá de tamanho e complexidade. Irmão José, depende de nós, de como enfrentarmos as nossas dificuldades, as nossas doenças, Então ele começa assim: sem aceitação da doença, cairemos nas faixas do desespero e da revolta. E isso seria a pior coisa que poderia ocorrer a quem está enfermo. Não é fácil estar enfermo, é sabido já, A gente tem aí momentos difíceis, Ainda mais quando nos encontramos acamados, ou não podemos caminhar, ou não podemos ter a nossa vida normal. E a gente tem ali um pouco de, vamos dizer assim, a gente fica um pouco, vamos dizer, chateado com a situação. Faz parte do nosso ser, faz parte da nossa condição aqui ainda na Terra, de nós estarmos vivenciando ainda a doença versus a nossa cura. Porque o nosso planeta, ele ainda nos dá a oportunidade, vou dizer isso para aqueles que vão me entender e não me entenderem, eu esclareço. A doença neste planeta, ela é ainda uma forma de nós lapidarmos, de nos curarmos. Porque nós trazemos de outras vidas, nós trazemos uma série de problemas que precisamos liquidar, nós precisamos tirar esses problemas das nossas vidas. É óbvio que isso só é possível quando nós acreditamos na reencarnação, tá certo? Então, temos que acreditar na reencarnação, e essa não será nem a primeira e nem a última que nós aqui estaremos. Nós temos uma longa caminhada. Então, se nós estamos sendo abatidos por qualquer que seja, que nós possamos superá-la e entender que aquilo é uma cura para o meu espírito. É duro, não é fácil. Dependendo de cada um que tenha um problema sério, eu sei que não é fácil. Mas é necessário nós levantarmos essa questão e não deixarmos que estas pessoas se afundem mais ainda. Porque se você não comentar, não falar e ainda dizer, oh meu Deus do céu, coitadinha, o que você está fazendo com aquela pessoa? Você está jogando ela mais ainda na ladeira. E não, nós temos que mostrar a outra face da moeda. E é isso que está nos dizendo aqui esse estudo. Enquanto estivermos reclamando da doença, perderemos precioso tempo na conquista da saúde. Pare de brigar com a situação. Faça as pazes com a enfermidade. Sem boa vontade, jamais conseguiremos vencer qualquer impedimento. A reclamação é uma bomba jogada no terreno da nossa vida.
é uma energia negativa que apenas faz crescer aquilo que nos incomoda. Então, fala um pouquinho daquilo que eu comentei, né? Se nós estivermos, enquanto estivermos reclamando da doença, perderemos precioso tempo na conquista da saúde. E eu digo assim, vamos supor, mesmo que a gente tenha um problema grave de doença e que diante das situações ou da medicina que nos dispomos hoje, que nós dispomos, não tem mais saída, não tem mais solução, o que eu vou fazer? Eu vou me jogar no trem, eu vou deixar de viver? Não! Eu tenho que, através desta situação, viver da modo que eu tenho que viver. Se eu estou ali tive que podar uma perna, vou pôr ali uma muleta e vou andar da mesma forma. Quantas pessoas que não têm capacidade, não têm condições nem de, só tem o tronco, não tem nem os braços nem as pernas, e anda, participa com outros equipamentos que a gente tem e não reclamam disso. Por quê? É uma forma, é isso que é importante de nós entendermos. Enquanto estivermos adoecidos, enquanto estivermos ali num momento difícil, tá? Para nós aqui pode ser até fácil falar, né? Aparentemente estamos bem, estamos caminhando, estamos falando, mas nem todos estão nessa situação. E esses que estão na condição hoje, que não estão na plenitude da sua saúde, o que a gente tem que fazer? É vencer os desafios, entender que esse momento que está sendo abatido sobre mim vai ser um alívio para o meu futuro. É fato. Porque se eu estou aqui, né, tentando eliminar as doenças que eu trago no meu cotidiano, nas minhas vidas passadas, é o momento de eu conseguir, né, nesta vida, de acordo com os quê? Com os esclarecimentos que a gente tem. De acordo com isso aqui, isso aqui nos ajuda muito, o Evangelho nos ajuda. Chico Xavier nos trouxe mais de 400 livros instrutivos sobre isso. André Luiz, uma avalanche de livros para nós despertarmos, entendermos. Se tivermos um momento difícil, não vamos reclamar, vamos agradecer. Olha que loucura que é. Por quê? É através da doença que nós alcançamos a saúde, seja nesta vida ou seja na próxima, não tem problema. O importante é a forma pela qual eu me condiciono a aceitar aquele momento difícil. Essa é a questão. Não estou aqui, né? Eu repito, é fácil até a gente falar isso aqui, mas é importante nós ouvirmos. É muito importante isso, porque a gente desperta. E a gente, às vezes, não vai reclamar por uma questão outra pequenininha que nos aflige. Então, nós temos que lutar, vencer, seja, mesmo que eu estiver numa cama, que eu não tenho condições de sair desta cama, mas o simples fato de eu talvez, balançar os meus braços, abrir os meus olhos, já é um grande passo para o meu futuro. Entende que, né, mesmo estando na pior condição, eu sei que não é fácil, é duro, mas que a gente aproveite esta situação difícil para nos enriquecer e nos fortalecer para o momento que eu estiver aqui na Terra. E não adianta a gente falar, não, eu vou até usar a palavra de uma pessoa, ela me perdoa, já estou velha, ainda bem que agora já estou velha. Não, eu tenho muito que fazer ainda, eu tenho muito que caminhar. Se eu estou com um problema numa perna, eu tenho a outra, se não tiver as outras, eu ando de cadeira de rodas. Se eu tiver com um problema, qual seja, eu vou enfrentar, existem recursos para eu me ajustar. Não é verdade, gente? Então, que isso seja para nós um acalento, né, de suporte, de nós nos estarmos firmes para vencer todos os nossos desafios. O que faremos diante da farta refeição? Desculpa, caiu aqui, né? Já é outro estudo. Quando se deparou com um paralítico junto ao poço
de Betesda, Jesus indagou ao enfermo se ele gostaria de ser curado. Em vez de responder afirmativamente, o paralítico apresentou uma série de reclamações a respeito das pessoas que não o ajudavam a entrar no poço, cujas águas eram tidas como milagrosas. Ele estava diante de Jesus, sabendo do poder que Jesus tinha ali, né? Que aquela notícia, né? Ia para todos os cantos. E Jesus chegou perto dele, né? Falou: poxa, por que está reclamando? Ele falou: pô, não me deixam entrar no poço, que lá diz que lá a água faz milagres. O filho estava do lado de Jesus. Para a gente perceber que às vezes nós estamos com a solução do nosso lado e a gente reclama que ninguém deixou entrar no poço para conseguir alguma coisa. O médico Jesus não falou uma palavra sequer sobre as reclamações do paralítico. Mudou de assunto, simplesmente apresentou ao enfermo um roteiro para a cura. Levanta-te, toma a tua karma e anda. Toma a tua karma. Todo mundo sabe que é o karma, é o momento que a gente está passando com dificuldades, e anda. Mas Jesus fez o quê? Deu um empurrãozinho nele. Como a gente costuma dizer aqui, a casa espírita não é uma casa assim, de cura, que todos aqui vão chegar hoje, amanhã já ser todo mundo curado aqui. Depende de quem a cura? De nós mesmos. Depende da minha condição, dos meus pensamentos, da minha firmeza, do meu positivismo. Muitas vezes a gente se envolve sempre com notícias ruins que aquilo vai nos afetando e vai nos derrubando. Quantas vezes a gente não se depara com uma situação dessa? Quantas vezes a gente desacredita de nós mesmos e às vezes nós não procuramos a saída, a gente acaba se escondendo, indo para uma cama, se escondendo do problema. Não vai adiantar nada. Nós temos que fazer o quê? Enfrentar o problema E se nós entrarmos naquela melancolia, naquela ladainha, eu estou cada vez mais me jogando para o abismo. Levantar é sair do chão do vitimismo e da reclamação. Levanta, saia dessa situação que você mesmo está criando. É assumir uma nova condição que nasce com o desejo de aprender a mensagem que a enfermidade nos trouxe. Tomar a karma é assumir o controle da doença e não ser controlado por ela. Olha que legal isso. Você ter ter certeza, é controlar a doença e não ela controlar você. Andar é o convite que Jesus nos faz para seguirmos adiante, avançarmos, fazermos as mudanças necessárias para atingir uma nova fase em nossa vida. Não podemos estacionar nas avenidas da inércia. Doença gosta do quê? De cama, de sofá, de pijamas, de pantufas e de ociosidade. É o que ela gosta. Existem momentos, é claro, que a gente precisa, o próprio organismo precisa descansar para se reativar. É necessário, claro. Mas nós somos fracos. Muitas vezes nós já, não estou bem, cama, me refugio, reclamo. Não é, gente, não é. Quem que não reclama aqui da doença? Ninguém, né? Todos nós reclamamos. É fato. É fato. Mas será que nós ainda precisamos continuar com isso? É um fato. É importante nós termos esse discernimento. É fato que nós reclamamos da doença. Mas o que eu faço para melhorar e não reclamar mais? O que eu faço?
O que eu posso fazer? Quais são os caminhos que eu posso seguir e não reclamar mais? Eu sei que ela está comigo, eu sei que ela vai me judiar, eu sei o que eu vou reclamar, mas eu tenho que, eu mesmo, ter algum tipo de discernimento, de seletorzinho lá, de válvula, de modificação, de mudar a minha sintonia. E eu tenho certeza de que quando nós mudamos a sintonia, mudamos o clima que nos envolve, a gente reage e avança e chega num ponto bom. Talvez eu não consiga 100% da minha cura. Talvez eu consiga 50%, 1%, já é ótimo. Mas sem reclamar. Pare de reclamar e siga a receita de Jesus. Levanta-te, toma o teu leito e siga adiante, que a doença vai embora. Por quê? Sendo muito preguiçosa, jamais conseguirá alcançá-lo. A doença, estou fazendo uma brincadeira aqui, a doença é preguiçosa. Mas se você se jogar aos braços de Morfeu lá, né, da cama, a cama vai nos abraçar, não vai? Ainda mais quando está frio aí, que a gente põe um cobertor e se encolhe todo, ou vai para o sofá e fica lá. Enfim, a gente arruma jeito para se acomodar. Tudo que nos envolve faz parte, né, do processo que nós nos encontramos aqui na Terra. Né? O sofá, quem foi que inventou o sofá? Quem sabe? Né? Que né, podia ser numa cadeira desconfortável, assim você não ficaria ali, né, muito tempo. Mas o sofá não, ainda a gente compra as almofadas, não compra? Põe um cobertorzinho de lado ali, a gente joga mais lenha no sofá para nos acomodarmos melhores lá. Não é verdade isso? É verdade. Não é? Acontece comigo, eu acho que com todos nós. Aí tem aquele filme gostoso, meu Deus do céu, que delícia, né? A gente se entrega ali. E eu acho que a gente tem que ter esses momentos. Para quem trabalha o dia inteiro, para quem lá lutou, foi fazer, nada mais justo. Nada mais justo. Mas não ficarmos maior parte do nosso tempo ali jogado no sofá, ou na cama, ou reclamando, né, dizendo que não tem mais chance, que está ali com problema. Não, vamos reagir. Eu volto a insistir nesse ponto que nos alerta. Se nós acreditamos na reencarnação, nós precisamos aceitar e confiar e dar uma nova vida para o que está nos acontecendo. Porque senão não teria, tudo isso que acontece conosco não teria sentido. Para que eu sofro agora? Para que eu estou sofrendo? Para que eu estou passando por tudo isso? Vou morrer, vai acabar tudo, ou se não a gente vai para o céu ou vai para o inferno? É isso que vai? Não. A doutrina nos ensina outros caminhos. A doutrina nos ensina formas diferentes de nós seguirmos, sem reclamação, entendendo que tudo que está acontecendo conosco nesse momento faz parte da nossa elevação espiritual. Nós temos certeza, kardecistas, que uma dor de dente faz parte do meu processo de tolerância. Uma dor de dente. E hoje a ciência já nos ajuda muito. Deus nos deu a oportunidade, deu a nós aqui na Terra ainda a ciência, a medicina. Veja quanto que nós hoje conseguimos viver. Lá atrás, a média de vida era de quanto? 35 anos, 40 anos, na época de Jesus. Um ser humano com 35, 40 anos já era idoso, já era velho. Né? Porque o tempo, as condições eram difíceis na época, para caminhar, atravessar deserto e todos os percalços que havia naquilo. E nós estávamos lá, num outro corpo. Estamos ali também, fazendo tudo isso que nós, naquele momento, estávamos ali, né? Estamos ali o quê? Passando o momento necessário para o nosso crescimento. A medicina nos ajudou muito. Hoje, dor, vamos dizer assim,
temos, mas é bem amenizada por medicamentos, por antibióticos, por uma série de fatores. A medicina hoje já não está sendo tão invasiva como era alguns anos atrás. Quanta coisa nos deu. Hoje, a idade, hoje nós já falamos com tranquilidade, chegar aos 100 anos. Não é verdade? Não é? Já estamos chegando aos 100 anos. E tem gente que está ultrapassando os 120. Tem gente passando mesmo. Tem. A idade científica, biológica do nosso corpo, do nosso corpo, ela foi projetada por Deus, por cientistas, seja lá quem for, para viver 120 anos. 120 anos. Porque aí, nesse período, entra em falência todos os órgãos. Por que nós ainda não conseguimos, a maioria de nós não conseguimos chegar nos 120 anos? Por causa das nossas, vamos dizer assim, a gente tem a friagem, correria, pensamentos, negatividade, vícios, Nós temos isso, o que vai acontecendo? Vai reduzindo o nosso tempo de vida. Nós vamos eliminando, nós vamos gastando a nossa saúde, vamos retardando, nós vamos diminuindo, melhor dizendo, a nossa saúde, e o órgão não consegue ali suportar tanto, então a gente falece e volta de novo num corpídio novo, tudo bonitinho, pequenininho, bonitinho, engraçadinho. A gente vai voltar nisso. Volta em outra reencarnação. Exatamente. Mas nós vamos querer voltar da mesma forma, com os mesmos problemas? Não. Se eu estou acreditando, se eu acredito que eu estou aqui, tendo o que eu tenho para eu melhorar, eu não quero voltar com o meu mesmo problema no calo, ou com a minha Joanete. Eu quero que pelo menos a minha Joanete não precisa mais me incomodar, não é verdade? Que seja Joanete, seja lá o que for. Então, eu preciso cuidar disso, cuidar do meu futuro. Para eu cuidar do meu futuro, eu preciso cuidar do meu presente. Porque o futuro é resultado do presente. Se eu me cuido hoje, vou cuidar. Ah, já estou com 80 anos, não tem problema. Estou com 90 anos, não tem problema. Vamos cuidar. De acordo com a espiritualidade, quanto mais tempo eu estiver usufruindo do corpo que eu tenho hoje, é melhor para o meu espírito. Não é isso que nós aprendemos? Se é isso, eu vou lutar pela minha saúde, pelas condições. Hoje a gente já tem uma história bem melhor de alimentação, nos cuidamos melhores, A gente não come aí a gente não está comendo aquela feijoada até desabar, Tá ou não? Não, Vai de boa. A feijoada vai de boa. Aí você come aquela feijoada e toma aquela caipirinha deliciosa, Aí você toma cerveja e fala, agora o que eu vou fazer? Vou dormir. Coitado do nosso corpo. Coitadinho dele. A gente judia dele. Por isso que a gente, Mas a gente sabe, pelo menos, se eu quiser comer aquela feijoada com a gordura que tiver, comer aquela carne bem gordurosa mesmo, eu sei que aquilo não me faz bem, que ela vai me fazer algum mal, mas é o meu livre-arbítrio também de querer comer ou não, é problema meu. Se eu vou tomar uma caipirinha, vou deitar, eu vou judiar do meu corpo, é problema meu. Só que a gente precisa cuidar melhor deste corpo, nós precisamos, porque daqui a 100 anos, a nossa rotação de vida, de ida e vida, era de 100, agora é de 120. Então o que está acontecendo? Está complicando. Os jovens de hoje não estão mais querendo ter 6 filhos, e nem 4, e nem 3, e nem 2, e nem 1. E tem um cachorrinho. Tem um cachorrinho. É a realidade. Por quê? Houve um movimento, que as mulheres e os homens estão aí. Eles estão querendo muito mais, estão mais preocupados no trabalho, naquilo que possa, do que também dar a oportunidade de um novo espírito. É meio duro de falar isso, mas é uma outra palestra, porque senão eu vou falar, se você fala algum assunto e não explica, é ruim.
dentro da espiritualidade, a mesma coisa que eu falei. A doença faz bem para nós. Se eu fosse falar isso, jogar para vocês isso tudo, vocês iam me xingar, não iam falar, você está doido, cara? Mas existe um porquê. E nós precisamos desse porquê também, de darmos oportunidade. Porque, senão, nós mesmos, dificilmente vamos retornar na próxima reencarnação. Vai demorar muito, a fila vai aumentando, vai aumentando. Gente, obrigado mais uma vez por me ouvirem. Espero ter acrescentado algo bom para todos nós e que possamos, né, diante desses ensinamentos, que eu inclusive aprendo sempre, poder viver melhor, né, conseguir conquistar os nossos desafios, vencer as doenças, deixar de reclamar, enfim, tudo aquilo que a gente vem aprendendo. E vamos lá, antes de nós iniciarmos a palestra, nós temos alguns avisos que, gentilmente, eu peço para desligar os celulares, por favor, ou coloque no modo avião. Nós temos aqui, nós adotamos 30 famílias carentes, que todo mês nós abastecemos essas famílias, né, com alimentos não perecíveis. Quem puder nos ajudar, gratidão. Nós temos um bazar ali do lado esquerdo da casa, onde também a gente tem alguns recursos para manter o equilíbrio financeiro da nossa casa. Uma biblioteca no andar de cima com livros espíritas, né, doutrina kardecista. Temos um outro processo de doação de lã para, a gente faz, as pessoas doam as lãs, a gente faz os quadradinhos, né, que a gente chama quadradinho do amor, e nós depois costuramos tudo, fazemos as mantas, os cobertores e doamos para aqueles que não têm condições. Nós tínhamos, até agora, a menina veio me dar a informação, as sacolinhas de final de ano para as crianças. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, acabou. Acabou. Então, aqueles que conseguiram, eu peço uma gentileza. Cada roupinha, cada sapatinho, que seja o detalhe que for comprar, não importa o valor, mas que seja dado, seja colocado dentro da sacola com amor, para que quem for receber a pessoa, né, nós não vamos ter essa oportunidade de ver quem está sendo doado, é tudo sem ninguém, nós não precisamos disso, mas a certeza de que quando você dá algo de bom para alguém e com amor, aquilo vai ser muito bem recebido e vai fazer bem. Gente, é energia, isso é fato, é ciência. Eu coloco amor num comprimido que eu vou tomar, eu vou brincar com a cibalena, a senhora lembra da cibalena? Eu lembro também. Já muitos não sabem da cibalena, mas que seja no Dorflex. Se eu colocar ali amor e colocar para dentro da minha boca, quer dizer, esse medicamento vai me fazer bem, eu vou ajudar. É energia que eu coloco para dentro do meu organismo, porque nós todos somos energia. Energia bate com energia. Se eu ponho uma energia negativa, ela vai fazer o quê? Fazer mal para mim. E não esquecer do quê? Do Evangelho do Lar. Aí, garoto, é isso mesmo. Não esqueçamos do Evangelho no Lar. É um procedimento importantíssimo para nós darmos continuidade no equilíbrio familiar, o equilíbrio pessoal, né, que é importante para todos nós, tá bom? Então vamos lá. Aproveitando esse momento tão gostoso que a gente está aqui descontraído, de uma forma bem plena, fazer aquele colóquio amoroso com Jesus de agradecimento pela oportunidade. Eu de estar falando e vocês de estar ouvindo, e de nós aprendermos juntos os ensinamentos que Jesus nos deixou. E é um colóquio bem gostoso, porque é um momento onde os benfeitores desta casa, com carinho, nos recebe, já nos recebeu, para que possamos, através dos nossos pensamentos, colocar para eles as nossas súplicas, as nossas necessidades. E é um movimento de luz, de corrente, de energia, de força, de poder que nos envolve nesse instante. E através desta energia, desta luz, da nossa fé, que possamos vibrar, que possamos
Da mesma forma, envolver aqueles que não estão presentes aqui nesta sala, envolver aqueles que se encontram em casa nos ouvindo, envolver aqueles que estão nos hospitais, nas creches, nos asilos, aonde quer que estejam, que a nossa oração, que o nosso pensamento possa abranger a todos esses com muito carinho e, em especial, vibrarmos pelo nosso planeta Terra, vibrarmos pelos governantes, para que não haja mais destruição, para que não haja mais matança, que possamos nos respeitar e amar-nos uns aos outros, como assim Jesus nos ensinou. E de joelhos perante o nosso Mestre, colocarmos a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações. Livra-nos de todos os males, que assim seja. Graças a Deus. Amém. E com muito carinho, nós vamos dar início à nossa palestra. Vou chamar aqui o nosso palestrante Jorélio, que já está posto aqui, ansioso para falar. Eu falei, você não vai parar de falar, né? E hoje você não falou nada do meu tempo. Ainda bem, hein, Bruno? Não acertei. Não acertei hoje, não tem problema, vai acrescentar. Então, uma boa palestra para todos e até uma próxima oportunidade. Tá vendo? Eu fui no gogó, você vai na... Você tem uma voz. Uma boa palestra. Você vai lendo para a gente? Faço. Muito Claro. bem. Obrigado. Boa noite a todos. Como é bom poder estar de retorno aqui ao Recomeço. E hoje, uma noite assim fria, né? Querendo garoar. A gente vem à Casa Espírita por quê? Porque a gente gosta muito ou porque nós estamos doentes do Espírito? Por isso que nós estamos encarnados. Todos nós estamos doentes do Espírito. E hoje foi-nos reservado um tema no capítulo número 6 do Cristo Consolador, o Consolador Prometido. Eu, particularmente, a primeira vez que eu vi uma palestra sobre isso, e eu vi assim com uma pessoa que é uma referência no Espiritismo, eu fiquei decepcionado. Porque eu sempre, para quem não sabe, eu sempre fui ateu. Então, nas primeiras palestras, eu tive muito problema, como tem até hoje. Mas quando se diz que o Consolador Prometido é o Espiritismo, eu achava muita pretensão isso. E as outras religiões? Mas, pela ignorância, no sentido de conhecer, que a gente pensa assim. Esse item, essa passagem, ela é muito extensa. Eu vou ler só o item 3 para a gente poder conversar um pouquinho e vocês podem me interromper ou perguntar o que quiser, a hora que quiser, tá bom? Se eu souber responder, beleza. Se não, vai dar, tá aí, né? Problema dele, não é? Ou não, só que não. Então, nós temos aqui o seguinte: Consolador Prometido no item 3, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai que Ele nos dará outro Consolador para que fique eternamente conosco, o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque Ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. Quem nos trouxe essa passagem foi João, no capítulo 14, nos versículos 15, 17 e 26.
Jesus costuma dizer verdade, né? Ou não? Para quem acredita em Jesus, né? Que outro dia eu fiquei assim preocupadíssimo. Nós tivemos numa igreja, num colégio católico que eu achei maravilhoso. Eles estão fazendo não sei como pode se chamar isso, uma explanação sobre 2 religiões de cada vez. E eu caí com um muçulmano. É para que eu dobre o meu orgulho, né? Porque tudo que eu penso, ele pensa ao contrário. E é sorteada. Foi feita a primeira pergunta e ele foi sorteado a responder. Quando ele começou a responder, eu falei, meu Deus, estou perdido. Porque tudo que eu penso é o contrário, né? Então, por isso que eu falei, para quem ainda já recebeu Jesus, então para os muçulmanos, Jesus não veio ainda. Então, temos que... O muçulmano não acredita em Jesus. Não acredita em Jesus, né? Então, aqui no Consolador, ele diz que eu vou pedir ao Pai e ele nos enviará outro Consolador. Então já veio o primeiro, que foi Jesus. Jesus foi o primeiro Consolador. E ele pediu ao Pai que nos enviasse outro. E hoje eu posso falar com muita tranquilidade que o Espiritismo é o Consolador prometido. Mas eu vou explicar, não vou fazer como fizeram comigo, não. E a gente fica assim, como assim? Só porque agora você está tentando ser espírita, o Espiritismo está certo? Não. Paracletos é da onde se origina a palavra consolador em grego. E Paracletos quer dizer exatamente aquele que anda junto, aquele que caminha com a gente, é o companheiro da gente, é o consolador. Ele significa que ele está nos indicando um auxiliador. E a doutrina espírita é vista como esse auxiliador que conforta, que ajuda no progresso da humanidade. Por quê? É difícil para um ex-ateu, que não conhece quase nenhuma religião, dizer isso. Mas qual religião nos acolhe? Qual religião nos apoia, nos orienta? Eu não sou obrigado a acreditar nem a seguir. Para isso tem o estudo, inclusive aqui na casa, né? Através do estudo, a gente vai perceber o que é certo e o que é errado. Então, o Espiritismo é a única religião, e olha que nós temos mais de 2.000 religiões no Brasil, é a única religião que nos acolhe, que nos abraça, que nos conforta. Mas para isso, eu tenho que sair do eu para o nós. Quando eu tenho um problema muito grande, e tenho a coragem, e precisa ter coragem de sair do eu para o nós, dividir esse problema com o outro, ele já não parece tão grande assim. Ele diminuiu o tamanho? Não, mas eu estou dividindo. E o outro tem sempre um olhar diferente para aquele problema. E o Espiritismo nos faz isso com muita clareza, né? Então, é uma questão da gente querer aprender. O Espiritismo, ele esclarece os ensinamentos de quem? De Jesus, né? Através de quem? Ele vai buscando restabelecer o sentido das lições que Jesus nos deixou, explicando de uma forma mais simples. Jesus falava só em parábolas, até porque a gente não conseguiria entender mesmo. Ele até disse, você quer saber as coisas do céu? Se você ainda não entende as coisas da terra, como eu vou te explicar as coisas do céu? O Espiritismo dá interpretações novas, retirando aquelas interpretações equivocadas que a gente aprendeu no passado, revelando as leis morais e espirituais. O que se resume tudo isso? Em fé raciocinada.
eu acredito em Jesus. Por que eu acredito em Jesus? O Espiritismo é tão bom, do meu ponto de vista, que se eu estiver numa igreja católica e discordar do padre, ou numa igreja evangélica, não importa, qualquer outra religião, dificilmente eu posso voltar àquela casa. Eu posso ouvir essa palestra hoje do Consolador Prometido e não concordar. Quando eu não concordo com o tema do Evangelho, e já não concordei com um monte, eu estou discordando de Jesus. E ninguém me proíbe de vir à casa espírita. Por quê? Na ignorância do sentido de não conhecer, eu não entendi aquela lição. Aí eu não concordo. Estou discordando de Jesus. Quando eu venho a entender aquela lição, poxa, não é que ele está certo? Jesus está sempre certo. O Evangelho está sempre certo. O problema é que muitas vezes a gente não entende e não procura meios para entender. E isso é só através do estudo. Não tem outro jeito. Senão a gente não consegue passar. Qual é a religião que nos consola pela compreensão? É o que eu acabei de falar. A doutrina espírita oferece o consolo por meio de explicações sobre a origem, da onde a gente veio, o propósito da vida na Terra e o destino nosso após a morte do corpo físico, aliviando assim o sofrimento humano. Qual outra religião faz isso? Vou contar um caso aqui, posso contar tranquilo, porque eu não vou citar nomes, mas vocês podem conhecer, porque é de São Bernardo, né? Encontrei essa pessoa em Uberaba, no Lar Espírita Pedro e Paulo, para quem não conhece, onde o Bacelli atende. Bacelli é uma pessoa que trabalhou 35 anos com Chico Xavier todos os dias. E a gente conversando, a mulher falou assim, eu vou entregar o nome, estava tentando mensagem de um filho, mas eu tenho que ir embora. Se vier, você segura a mensagem para mim? Eu falei, seguro, mas é de bom grado que a senhora fique, quem vai trazer o teu filho é você. Não é o médium que vai lá procurar o filho e vai achar. Eu levo o meu ente querido, é assim que funciona. Eu falei, então, mas eu sou evangélica. E se o pastor souber que eu estou aqui, apesar de, né? Eu falei, apesar de, ela respondeu. O filho dela se suicidou. E ela foi à igreja que ela frequenta, que eu não sei onde é, aqui em São Bernardo. E eu a encontrei em Uberaba. E eu comentei com o pastor, e o pastor falou, já sei de tudo, mas você não precisa nem mais vir à igreja. Teu filho não tem salvação. Eu não acreditei no que eu ouvi. Porque mesmo que eu não acredite que tenha ou não salvação, até por piedade, eu não posso falar isso para um pai ou para uma mãe, de jeito nenhum. E ela entregou o papelzinho para o Bacelli e saiu. Uns 20 minutos, meia hora antes de ler a mensagem, ela chegou. E ela recebeu uma mensagem onde o filho fala sobre esse assunto. Que religião não é coisa de Deus. Ele fala mesmo assim. Choca um pouquinho, mas não choca não. Quando a gente entende e explica-se por quê. Jesus, quando esteve aqui, não virou para você e falou, seja católica, seja evangélico, seja espírita. Ele só pediu que a gente fosse cristão. Coisa que muitas vezes a gente não é. Que nem esse pastor com essa mãe. Ele não foi cristão. Então, religião, depois de um tempo, os homens descobriram religião e hoje temos tantas. Qual a melhor que tem? Aquela que me torna um ser humano melhor. E ela, se não está conseguindo fazer isso comigo, não é espiritismo no caso aqui que está errado. É o Hélio que não apreende os ensinamentos do espiritismo e aplica em mim. Aí eu quero aplicar nele, aí não dá certo, não. Tem jeito. É aplicar em mim e sentir os resultados. Qual a única religião que nos orienta para o futuro?
Quando a gente pega as mensagens espíritas, ela nos instrui sobre a lei de ação e reação. Aidar não está falando assim que ele é só energia, que nós somos só energia. Aí isso é física quântica, mas é espiritismo. Eu sou energia, vocês são energia, o universo é uma energia maior. O que eu penso toma forma, se materializa e vai atingir o outro. Porque eu jogo para o universo, que é uma energia maior, e esse universo vai direcionar para a pessoa que eu pensei. Mas o Espiritismo também nos diz que existe a lei de ação e reação, a lei do retorno. Vai voltar para mim. E aí eu olho para o céu e falo, ô meu, por que comigo? Eu preciso perguntar por que comigo? Por isso tem uma passagem no Evangelho que diz, orai e vigiai. Orar é importantíssimo, mas tem em determinados momentos da nossa existência que vigiar é tão ou mais importante que orar. Porque não adianta nada a gente orar, mas não fazer. Então o Espiritismo ele nos orienta mostrando que cada indivíduo é responsável por aquilo que faz, pelas suas atitudes. E isso guia o nosso caminho para a evolução moral. Resumindo, ele quer dizer que eu posso tudo, eu posso fazer aquilo que eu quiser, a hora que eu quiser. Só que o Espiritismo nos abre o olho e nos mostra, ele não nos proíbe. Quer fazer, faça. Só que ele nos mostra que eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Porque a gente vê assim atitudes, hoje falando em política, sem citar nomes, políticos que a gente vê que não são honestos e deixam creches, um monte de coisa aí numa situação muito difícil. E esse político morre. E a gente questiona Deus. Deus não me questiona nunca, mas eu questiono Deus. Onde está a justiça de Deus? E o cara roubou a vida toda, morreu e deixou a família abastada por 4, 5 encarnações. Não precisa nem trabalhar mais. Como eu não consigo ver além disso, eu critico. Aonde está a justiça de Deus? Passado um tempo, nasce uma criança tetraplégica. E eu vou lá e... Se é que Deus tem uma moleira, cargo a moleira dele. Claro que não tem, né? Como que você permite que nasça uma criança nessa situação, um ser que não teve tempo de ser bom nem ruim? Vamos refletir um pouquinho. Aí está a justiça divina. Não seria talvez um político, ou pior ainda, renascendo nessa condição? Aqui Posso fazer uma pergunta? Claro. A criança veio porque veio tetraplégica para pagar os erros dele da outra encarnação, certo? E os pais? Os pais não... Essa pergunta é maravilhosa. Os Olha, pais, com sofrimento, que também eles não vão ter lembrança do filho doente desse jeito. Então a família inteira veio pagar. Então, Deus não faz nada sem um motivo. Sempre tem um motivo. Se a família recebeu um ser, digamos assim, com um problema maior, primeiro a família não está de graça na história. Em algum momento da nossa existência, não é a nossa primeira existência. Nós já temos, no meu caso, eu posso dizer com certeza, mais de 500 encarnações e ainda sou isso. Né? Ainda não progredi o quanto eu deveria. A família, em algum determinado momento, facilitou para que ele se perdesse. Então, ninguém está de graça. Eu tenho uma mensagem de um filho, eu tenho um filho que partiu num assalto, eu sendo ateu, você imagina os problemas que eu tive de consciência. E depois de algumas mensagens, ele explica o assalto inteirinho, eu não acreditei. Literalmente queria bater no médium, né? Hoje nós somos amigos. Eu nem peço mais mensagem para ninguém. E
quando pegaram os garotos que abordaram o assalto, era a mensagem, o depoimento deles, era a mensagem inteirinha, né? E depois de um tempo eu recebo uma mensagem que meu filho disse o seguinte: pai, eu tinha que partir de uma morte violenta. Quem se comprometeu foram os garotos. Nesse momento eles criaram um karma para ele, porque eles não estavam na jogada. Eu tinha feito um trato em partir de uma morte violenta. O que é partir de uma morte violenta? Ele morreu, estava dentro do carro, queria um carro dele. Ele podia bater o carro, não posso morrer. É uma morte violenta. Poderia estar surfando e morrer. É uma morte violenta. Não, os dois garotos apertaram o gatilho. Quem se comprometeu foram eles. E aí ele completa: como Deus não faz nada sem um objetivo maior, eu tinha que partir. Eu parti. Os garotos se comprometeram, mas o objetivo maior era pegar você. E sabe quando eu iria falar de Deus? Nunca. Então, aonde a gente vê uma dificuldade grande, eu vou usar o óculos, mas Deus não usa óculos, tá? E eu não sou Deus. Se a gente conseguisse ver com o óculos de Deus, a gente veria que ali tem uma bênção que eu não consigo ver. É difícil ter um filho problemático, um neto, ou conhecer alguém que tenha, com certeza. Mas tem um motivo. E às vezes, teu nome é? Meu? É. Regina. Então, Regina, às vezes é melhor a gente não saber. Numa outra mensagem, meu filho disse para minha esposa: você sabia que você ia me perder. Desde o 7º mês de gravidez. E é verdade. Do 7º mês em diante foi um auê em casa. Até os 20 anos, quando ele partiu. Faltava 20 dias para 20 anos. Seu filho? E aí minha filha se revoltou. Porque ele diz: nós resgatamos uma dívida, não sei de quando, eu, você, ele, minha esposa, meu avô e minha avó. E não cita eu nem minha filha. Minha filha se revoltou muito. Mas eu falei para ela: não está no papel, mas eu não tenho dúvida que em algum determinado momento, em todas essas encarnações que nós tivemos juntos, nós facilitamos o problema. Nós não estamos de graça na brincadeira, digamos assim, né? Eu não vou pagar uma coisa que eu não devo. Que bom que ele não falou, né? O porquê. Porque senão, talvez eu tivesse mais inculcado do que eu estou hoje. Eu quase, para quem não sabe, eu quase bati no Bacelli por causa da mensagem que ele relata, o assalto todinho. Mas no mês seguinte eu estava lá. Eu fiquei 3 anos indo todos os meses a Uberaba, são 530 quilômetros. Isso já tem 27 anos, vai fazer 28 anos, dia 2 de janeiro. Recebe mensagem? E ainda recebo mensagem, não peço mais. Por quê? Porque nós acabamos nos tornando amigos. Então, um amigo sabe mais coisas do outro do que precisa. E o médium não precisa saber nada da tua vida. Então eu não peço mais, mas de vez em quando vem coisas assim que a gente até fica surpreso, digamos assim. Mas eu não questiono mais. Eu posso até não aceitar aquilo no momento, mas eu não questiono mais. Que tem mais mistérios entre o céu e a terra do que a gente pensa, né? Então, é por aí. E a última passagem para mim comprova que o Consolador prometido é o Espiritismo, é a comunicação das duas existências, daqui e da espiritualidade. A doutrina, ela se baseia na crença de que existe uma relação entre o mundo físico e o espiritual, explicando a dimensão espiritual da vida de uma forma que se torna natural e fácil de compreender. Uma vez perguntaram para Chico Xavier, eu já vi que tem algumas pessoas que não sabem mesmo do Hélio, né? Que bom.
É bom não saber mesmo, porque o Hélio ainda precisa crescer muito. Eu convivi quase 7 anos com o Chico Xavier. E uma vez ele falou assim, né, que as pessoas, nós, esperamos um milagre. E o milagre, eu venho na casa espírita, numa sessão, eu não sei que atendimento que é hoje, mas uma sessão de curas, para tratar do meu físico, esperando um milagre. E a casa espírita não é uma casa de milagres. É uma casa onde eu vou me transformar. Através do consolo que eu recebo, eu vou entender e vou me transformar. Milagre não existe. Para que o milagre aconteça, é necessário que eu faça a minha parte. Eles acreditam que Jesus existe e que não é essa figura que está aqui, né? Mas se Jesus pudesse se materializar aqui na frente de nós todos, e estender a mão para qualquer um de vocês, ou para mim, e eu não quiser, sabe o que vai acontecer? Nada. Ele não pode fazer nada por mim se eu não permitir. Isso me remetiu no caso das Torres Gêmeas, lembra? O avião foi lá e derrubou as 2 torres. E eu assisti uma entrevista depois de um tempo que o pastor foi muito intuído. O repórter perguntou para ele: pastor, onde estava Deus nessa hora? E ele respondeu com uma clareza: Deus não entra na maioria das casas das pessoas. Porque as casas da pessoa é o nosso coração. E para ele que ele entre no meu coração, esse coração tem que abrir a porta. E esse coração só abre a porta de dentro para fora, só você tem a chave. Você abre a porta do seu coração para que Jesus adentre dentro do seu coração? Não. Eu vou falar por mim. Jesus, ele é tão bom, tão justo, que ele está com o Hélio 100% do meu tempo. O problema é que se eu tiver 10% do meu tempo com Jesus, é muito. Eu só lembro dele nos meus momentos mais difíceis, quando alguém está com um problema de saúde e ainda não sei pedir, né? Quando tem uma pessoa no nosso lar com um problema de saúde, o que a gente faz? Normalmente a gente ora também, né? E a gente ora pedindo: Jesus, dê mais uma chance para ele, que ele possa viver mais tempo. A gente pede tudo errado. Eu não posso pedir isso. Eu posso tudo, né? Mas nem tudo me convém, essa é a verdade. Eu devo pedir o seguinte: Jesus, eu posso sofrer com a partida desse ente querido, mas faça o que for melhor para ele. Porque ele sabe o que é melhor, nós não sabemos. Se o melhor for ele ficar mais 1 mês, 1 ano, 10 anos, faça a tua vontade. Se o melhor for ele partir agora, faça a tua vontade. Porque muitas vezes eu não quero que o meu ente querido parta, a gente nunca quer. Mas muitas vezes eu não quero por quê? Porque eu sou egoísta. Porque eu não quero sofrer. Se ele partir, eu vou sofrer muito mais. Claro que eu vou. Mas que direito eu tenho de ver o cara sofrer, o outro sofrer? Isso não é amor, isso é egoísmo. Amor é aquilo que liberta. Se ele partir, eu vou sofrer. Vou. Tanto faz eu sofrer hoje, como daqui 10 anos eu vou sofrer, se eu tiver que vivenciar isso. Então, é a necessidade, o corpo humano dele não aguenta mais. Essa história, e é história não, tá, gente? Que a gente tem o dia certo para nascer e o dia certo para morrer, mais ou menos, só que não. A gente tem o dia mais ou menos certo para nascer e mais ou menos certo para partir. Como nasce criança de 3 meses, 4 meses, e até vivem. Outras de 7, outras de 9, então eu não tenho um dia exato para nascer. Eu tenho uma faixa de tempo que eu vou nascer. Partir é a mesma coisa. Ele partiu de um assalto, de um acidente de moto. Tá. Mas ele partiu porque Deus não cuidou dele?
Meu filho fala isso, pai, você reclama de quê? Se você, imperfeito que é, fazia tudo por mim, imagine o que Deus está fazendo por mim. Quebra a nossa cara. Então, a gente tem uma faixa para partir. A gente nasceu para partir naquela faixa. Com 20 anos, eu posso partir com 19. Depende do que eu fizer. Eu posso partir com 21. Uai, como assim? Depende do que eu fizer. Nós recebemos uma quantidade de algo chamado fluido vital. E isso nos dá uma possibilidade de viver X anos, 60 anos. Eu posso morrer com 59, depende do que eu fizer. Eu posso morrer com 62, depende do que eu fizer. É que nem um carro, para ficar mais fácil para entender. Tem um carro, eu encho o tanque e vou fazer uma viagem. Nossa, eu rodo 600, 700 quilômetros com o mesmo tanque. Não vendo nunca mais esse carro, é muito econômico. Vou viajar com o mesmo carro, com 400 quilômetros, tenho que parar no posto. Uai, o que aconteceu? Depende do que eu faça na estrada. Depende do modo que eu dirigi, a velocidade, as arrancadas, tudo. A nossa vida é assim. Depende como eu me comporto na vida, eu vou viver um determinado número de anos. Isso pode se ampliar. Não é ampliar assim, eu vou viver 60, eu vou viver 90. Aí estou acreditando em milagre. Mas eu posso viver alguns anos a mais e bem. Ou posso viver alguns anos a menos e não tão bem. Porque nós somos só energia. A nossa energia depende da energia do outro. É dando que se recebe, está no Evangelho, né? A plantação é livre. Eu, como não gosto de abacate, é um problema meu, mas eu como, tá? Se eu quiser colher abacate, é bom que eu vá lá e plante uma árvore de abacate. Coitado, demora tanto para dar, né? Mas que eu plante abacate. Porque na hora da colheita, se eu quiser comer tomate, eu vou ter que engolir o abacate com caroço e tudo, porque não tem jeito. Eu não vou conseguir colher o tomate. Então a nossa plantação é livre. Nós somos excelentes semeadores, mas não escolhemos a semente. A gente sai plantando. Na hora da colheita, a gente reclama. E não tem muito o que reclamar. Jesus é um excelente jardineiro. E ele semeou todas essas almas que aqui estão. E cuida da gente todos os dias. Nós é que muitas vezes negligenciamos e não cuidamos nem de nós mesmos. Então, já passou da hora da gente começar a fazer a nossa reforma íntima. Porque a nossa oportunidade no corpo de carne está nas últimas encarnações. Porque o mundo não vai acabar, gente. Pode tirar o cavalinho da chuva e ser balela, não vai acabar. Se a gente visse o planeta Terra, quando ele foi criado, num slide, sei lá eu, num filme, e visse ele hoje, ele só progrediu. E ele vai continuar progredindo. Nós é que podemos não fazer mais parte desse mundo. Então é necessário que a gente melhore a nossa moral, porque o mundo vai se transformar. Quem vai estar nele? Não sei. Né? Vamos nos esforçar para que possamos estar aqui. O mundo é tão bom, não é? Ouça, será? Então, vamos tentar, né? Será que ao desencarnar nós vamos para o nosso lar? Todo espírita quer ir para o nosso lar, né? Que diacho de céu é o nosso lar, gente? Lugar maravilhoso. Chico passou de lá batido. André Luiz ficou um tempão. E aí? É um lugar maravilhoso, fundado por portugueses, onde todo mundo quer ir, porque é o céu do espírito, e está no umbral. Numa zona bem sutil do umbral. A Terra está no umbral mais denso. Não é na Capela? Não, os exilados de Capela é um planeta que esteve na mesma situação que a Terra está hoje, fazendo a transição
de uma situação para outra. Então, os capelinos que não conseguiram acompanhar a evolução moral, que tecnologicamente eles estavam muito acima, não conseguiram reencarnar em capela. E não foram arrebanhados de capela, foram desencarnando e foram enviados para a Terra. Os primeiros habitantes nossos foram os capelinos. As grandes invenções são capelinas. Imagina a nossa dificuldade, que nem a Terra hoje. Intelectualmente nós estamos muito, muito evoluídos. Como a gente pensava em 30 anos atrás de pegar um celular aqui e falar com a Alemanha, de jeito nenhum. A gente falava até com vídeo, né? Era uma utopia. Tá aí. Mas moralmente nós estamos aquém do mínimo necessário. Então, se a gente não se melhorar, é um círculo, né? Começou a regeneração. Enquanto esse círculo não fechar, o planeta Terra não está regenerado. Ele estando regenerado, e eu, Hélio, estando na espiritualidade, ao encarnar de novo, eu posso voltar para o planeta Terra? Depende de como estiver, na parte moral. Esses são os capelinos. Esse livro que ela está falando, Exilados de Capela, é muito bom. Não é tão facinho de ler, mas é muito bom. É o que pode acontecer com a gente. Estão fazendo um filme sobre isso aí. É? Vai sair, estava vendo na internet. Então o filme também pode ser bom, com certeza, mas o livro é sempre melhor. O livro nos traz mais detalhe. Mas é bom saber que eu vou... Então vamos fazer nosso encerramento. Então vamos cerrando os nossos olhos e vamos mentalizar Jesus. E vamos percebendo que do alto dessa casa jorra uma quantidade imensa de fluidos de paz, de amor, de saúde. E esses fluidos vão pairando sobre os nossos coronários, adentrando o nosso corpo físico, e através da corrente sanguínea vão sendo levados a todos os nossos órgãos, sistemas, células. E vamos assim, Mestre Jesus, nos sentindo totalmente renovados, através do Teu amor. E nesse instante em que médicos e enfermeiros da espiritualidade vão se aproximando de cada um de nós, vamos mentalizar aquele órgão mais necessitado, o problema que mais nos aflige, rogando a Deus, nosso Pai, pela nossa saúde, e que possamos ser fortalecidos em nossa fé. E de mãos dadas com essa equipe que aqui se encontra, vamos até os nossos lares. E vamos adentrando a nossa casa pela porta principal, percebendo que essa equipe da espiritualidade vai promovendo a higienização do nosso lar, retirando dali mágoas, ressentimentos, miasmas, e vamos assim, Senhor, nos sentindo totalmente renovados através do Teu amor. Vamos mentalizando todos os nossos familiares envoltos na luz de Jesus. Principalmente aquele familiar que temos uma dificuldade maior de nos relacionarmos. Permita, Senhor, que se eu não consiga amar ainda nessa encarnação, que eu possa conviver com ele com muito respeito. E aquele irmão que temos em nosso lar, preso àquele tipo de vício que o Senhor conhece tão bem, proteja-o, para que ele possa sair vitorioso dele mesmo. E de retorno aqui à nossa casa de oração, vamos mentalizar a caixinha de vibração e os nomes que ali depositamos, que essas pessoas possam receber, Senhor, tudo aquilo que pedimos ou que pediram para eles, mas principalmente o que eles precisam para se melhorar. E vamos agora mentalizar todas as águas existentes nesse lar. E vamos percebendo que a espiritualidade vai colocando ali os fluidos necessários a cada um de nós, que ao tomá-la, Senhor, possamos nos renovar
através do teu amor. Ó Deus grande e glorioso, que ilumina as fraquezas do meu coração, dá-me uma fé reta, uma esperança certa, uma caridade perfeita e uma humildade profunda. Dá-me, Senhor, o justo discernimento para cumprir a tua santa e verdadeira vontade. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado, gente, por essa paciência comigo. Que vocês possam ter uma excelente assistência. Não, é verdade. Deus está pegando o carro para correr. Tchau, gente.